Olá, nesta edição do programa Cena Aberta eu vou conversar com o escritor Eduardo Prazeres, ele que traz à tona nas suas obras, as suas duas obras bem comentadas, né? A lenda do Cabeça de Cuia, do Crispim. Você vai poder julgar ou não, né? Essa lenda que representa bem o Piauí. Bom, Eduardo, primeiro te dizer que é um prazer. As portas da emissora estão sempre abertas, principalmente para quem tem ideias culturais. Muito obrigado pelo espaço, sempre tão precioso. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. E é isso. Né? Vamos falar da lenda? Vamos lá. Vamos começar do começo, tá? Vamos lá. Não sei se você, como eu e muita gente, sempre achou o Crispim um vilão. Pois é. Inicialmente isso me gerou um grande incômodo, na verdade, né? Porque ao conhecer a lenda, por saber que o Crispim é esse ente sobrenatural, né, daqui do Piauí, na verdade eu quando criança queria enxergá-lo como herói, mas é complicado, né? Porque a versão original da lenda, o que a gente chama de versão original, diz que ele assassinou a própria mãe. Então ele não poderia ser o meu herói se ele era o assassino da própria mãe, né? E aí desde criança eu fui me questionando, né? Um crime mais que hediondo, Pois né? com certeza. E assim, eu fui me questionando isso, como ele poderia ser o meu herói. Aí comecei a me perguntar se não poderia ter dado alguma coisa errada aí, se era verdade mesmo que ele tinha assassinado a própria mãe. E ao longo da minha vida inteira eu acabei construindo essa versão que está no livro, né? Que já não é mais segredo, o livro já vendeu mais de 3.000 exemplares, né? Já tem muito leitor. E também um dado que não estraga a leitura. O Crispim dessa saga, é uma trilogia, né? Ele é inocente, né? Tem toda a história da morte da mãe, do osso inclusive, né? A história da maldição, das virgens, mas na verdade ele é inocente, ele não matou a própria mãe. Agora, se você quiser saber como ele chegou nessa ideia de que Crispim, o Cabeça de Cuia, é inocente, vai ter que ler o livro que já está, por sinal, Crispim, a Sétima Virgem, por sinal, na segunda edição. Na segunda edição, a gente publicou a primeira edição aí pelo CIEC, né, a nossa Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e o livro assim, alcançou uma proporção de êxito muito maior do que o que a gente esperava, né? Claro, a gente... sonha, né, Eduardo? Mas assim, acabou superando mesmo as expectativas, né? A edição esgotou, o livro foi adotado por mais de 20 escolas, né? E chegamos aí, com muita alegria, à segunda edição do livro pela editora Nova Aliança. Até faculdades adotaram o livro. Sim, 2 faculdades aqui em Teresina adotaram o livro, que foi outra coisa que nos surpreendeu muito, né, para o curso de Direito. Quais foram as faculdades? Para o curso de Direito foi a Faculdade Santo Agostinho, né, professora Rosália Mourão, que adotou o livro, muito obrigado. E o livro foi adotado também na UESP para 2 cursos, História e Letras. Né? Para o UESP era uma coisa de aquisição da obra, a aquisição acho que não aconteceu ainda, mas o fato Agora, de ter para sido... o curso de Direito é muito aquela história do advogado diabo, né? De você defender a pessoa, a criatura que claramente teria realmente cometido o crime. É mais ou menos isso, assim, colocar essa relação de julgamento em voga. Eu acho que teve um pouco a ver com isso, mas foi muito a questão de ser uma obra de suspense, né? de mistério. Tem muita coisa a ser desvendada no livro, né? Eu dei uma informação aqui que alguém pode dizer, ele deu um spoiler que estragou a leitura. De forma alguma. Né? Eu acho que isso chamou a atenção do pessoal do curso de Direito, porque existe uma leitura investigativa, né? Assim, você vai desvendando a história à medida em que os capítulos vão se revelando ali. Os personagens nem sempre são o que parece, né? A trama não é bem o que parece e a história vai se configurando ao longo da leitura. Eu acho que isso chamou um pouco a atenção do pessoal do curso de Direito. Inclusive, eles falaram disso, na questão do enredo bem construído, da trama bem construída. E eu acho que esse foi um dos elementos, né, que levou à adoção do livro. Tivemos 3 encontros com as turmas de Direito da Santo Agostinho, encontros deliciosos, assim, a gente ouviu comentários e perguntas. Você conseguiu incríveis. colocar o Crispim, por exemplo, uma pessoa, como humano mesmo, com todos os seus pecados capitais, com todos os seus defeitos,
como as pessoas têm. Foi o que eu busquei, né? Porque esse é o personagem interessante, né? O personagem literário, ele é um personagem idealizado, né? Então, assim, se você se prende muito a essa idealização, se você não procura reproduzir ele o mais próximo possível, né, do ser humano real, ele perde um pouco a graça. Aquele personagem, né, muito certinho, ele se torna muito previsível. E o Crispim, no livro 1, Crispim, a Sétima Virgem, ele sai da água na forma humana, 200 anos depois, né? Já se passaram 200 anos que ele recebeu a maldição e ele sai da água na forma humana, na forma de um homem muito bonito, inclusive, né? Ele tem a aparência de um homem de 18, 20 anos, porque foi quando ele recebeu a maldição, né? Só que ele está totalmente sem memória, né? Ele não lembra quem é, por que está aqui, ele não sabe de nada. Só que ele tem uma missão atroz a cumprir, que é encontrar a Sétima Virgem. As 6 primeiras já foram, né? Só resta uma, a sétima. Então ele vai viver todo um conflito. O primeiro grande conflito que ele vai viver é o de adaptação. Porque, veja bem, ele vem de 1792. A memória dele, a consciência dele apagou lá. E de repente ele acorda no século XXI. Né? Quer dizer, a tecnologia ele da nossa época... Em outro planeta, em outro planeta, exatamente. E tanto é que tem essa fala de uma personagem, né? Quando ele tem uma ocorrência lá e ele pergunta que coisa é aquela. A coisa que ele está se referindo é um carro, né? E aí a personagem pensa isso. Meu Deus, de que planeta esse cara veio? Inclusive, nos dias de hoje, já não é dedurar a obra, né? Já é spoiler. É spoiler. Mas esses trechinhos que eu vou comentando aqui são coisas da sinopse, na verdade, né? São coisas da sinopse que parecem spoilers, mas que não estragam a leitura, porque assim, o que vai interessar, na verdade, é o que acontece a partir daí, né? Porque, por exemplo, ele saiu da água na forma humana, tá? Essa é a informação do livro, mas e aí? O que é que acontece a partir daí? Onde fez, né? O quê? Pois é, entendeu? Né? Então, aí sim, aí se eu comentasse... Além de ter os conflitos individuais próprios dele, ele acaba tendo essa... sabe, de onde é que eu vim, para onde vou, sim. Né? Porque realmente... Ele vive todo um estranhamento, né, da nossa época, ele está sem memória. E inclusive ele não sabe que ele é um ser sobrenatural, um ser que sofreu, que carrega uma maldição. Ai, gente, né? Quando ele descobrir. Então, esse é o grande barato do livro, né? Do livro 1, porque ainda tem 2. E o livro 2 a gente vai discutir no próximo bloco do programa, tá certo? Ok. Bom, eu achei super interessante uma colocação sua aqui logo no início do livro. Eu acho que é legal a gente ressaltar, né? Porque como você fala, é um livro de ficção, tá? Mas hoje em dia se discute tanto o politicamente correto, você falar de religião, você falar de misticismo, enfim, e isso às vezes pode causar um desconforto para algumas pessoas. E aí o Eduardo coloca assim, olha, que o misticismo presente no livro não possui caráter de apologia nenhuma, né? Exato. E que as referências à magia que ele coloca no livro fazem parte da estrutura da obra, mas apenas em seu aspecto folclórico, ajudando a compor o universo ficcional da história. Exatamente. É que o livro, ele é essencialmente uma história sobrenatural, é a história de uma maldição, né? Uhum. Então, isso envolve muito misticismo, né? Não teria como fugir disso em hipótese alguma, né? E aí eu fui pesquisar magia, né, uma série de tradições religiosas, uma série de coisas. E a minha formação religiosa já é por si mesmo muito eclética, né? E quando eu fui escrever o livro, isso se intensificou mais ainda, né? Por exemplo, os meus filhos são evangélicos, né? São protestantes. E a minha filha chegava em casa e me via lá com a revista aberta, História da Magia, né? Aí, não, e outra coisa, reencarnação total, assim, no livro, né? O livro fala de reencarnação, né? Então, assim, eu fiz questão de ressaltar esse comentário no início do livro, porque, como você ressaltou bem, às vezes isso gera um certo julgamento, né? Ah, um livro sobre magia negra, um livro sobre reencarnação, não é nada disso. Esses elementos estão presentes na obra para ajudar a compor a história do Crispim, que é uma história sobrenatural, é uma história fantástica, né? E essas pinceladas, né, em algumas crenças fora da religião cristã, elas estão aí para ajudar a compor o universo. E aí você também coloca que a intolerância religiosa já causou e realmente causa muitos conflitos no mundo inteiro. É sempre bom destacar isso. Com certeza, com certeza. Nós somos testemunhas disso, né? A própria onda de terror, né, que assola a Europa há tantos anos, claro, tem
tem o aspecto político, mas a gente sabe que o religioso está ali, né, está presente. E no dia a dia a gente vê também esses conflitos. Estou falando de proporções maiores, mas no dia a dia a gente vê muitos conflitos, né, dentro das famílias, de ideias, sabe, por causa de religião, né, do que as pessoas acreditam, que na verdade seria um elemento para gerar... para unir. Para unir, né? A religião existe para... o significado de religião que vem de religare, né? Religação, a nossa reconexão com o espiritual, que é uma coisa que vai nos conduzir a pensar em amor. É uma coisa quase que incompreensível, né? Assim, você imaginar que algo que deveria realmente unir é algo que separa. Né? É um paradoxo isso. Né? Mas sabe o que eu achei interessantíssimo? A gente vai já por um intervalo, mas eu achei interessantíssimo você iniciar o primeiro livro assim. E quando faz toda discorre tudo isso, diz que gosta de temas fantásticos, nem deu para perceber, e diz que, quanto à lenda do Crispim, pergunte a um teresinense do que ele se lembra ao olhar para as águas do Parnaíba e do Poti. E você, o que é que lembra? Né? Não precisa dizer mais, né? Algumas pessoas já me perguntaram, Eduardo, por que a lenda do Crispim? Né? E aí eu respondo dessa maneira, você é de Teresina? Sou. Quando você olha para o Poti ou para o Parnaíba, do que você se lembra? Cabeça de cuia. Não tem como fugir disso, né? Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto conversando aqui no programa Cena Aberta com Eduardo Prazeres. Vamos falar sobre o segundo livro dessa saga, que já está prometendo o terceiro, hein? Já, já.